aula de hoje é sobre estruturas de repetição, mais conhecidas como loops. Toda vez que a gente precisa repetir um determinado número de vezes uma determinada sequência de comandos, a gente pode usar um laço de repetição, que corresponderia a repetir o mesmo trecho um número x de vezes, sem ter que escrever o mesmo trecho x vezes. Como, por exemplo, se a gente quisesse calcular a média de 50 alunos, teremos que usar uma das estruturas de repetição. Existem dois tipos. Os laços finitos, que a gente conhece previamente o número de repetições que vão ser executadas, e os laços infinitos, que a gente não conhece o número de repetições que serão executadas, e o loop só se encerra quando uma condição é suprida. O primeiro, que é o for, serve para repetir de um número até outro número. E geralmente a gente, em todas essas estruturas de repetição, utiliza muito um contador, que é basicamente uma variável de controle da repetição, que a cada início do bloco a gente conta mais um nessa variável, até que ela tenha um valor igual ao número de vezes que a gente quer repetir esse bloco. No exemplo das 50 médias, o contador seria incrementado 49 vezes até que o loop fosse interrompido. O for, a gente utiliza o contador. A sintaxe é muito simples. Primeiro você vai colocar o for e depois você vai colocar uma condição para contador recebe 1, por exemplo, que seria o início, até 5, que poderia ser o final, faça as seguintes instruções. Ou seja, quando a gente define o fim do loop através do contador, a gente tem um loop finito, que vai ser repetido x vezes, e quando alcançar esse número, vai parar. Aqui a gente tem um exemplo que utiliza o for. Então, for i, que seria nosso contador, de 1 a 5, faça as seguintes instruções. A segunda estrutura é mais conhecida como o while, que significa faça enquanto a condição for verdadeira. While, condição do. Essa estrutura tem, obviamente, o seu funcionamento controlado por uma condição. Por isso, ela pode executar um determinado conjunto de instruções enquanto essa condição for verdadeira. A partir do momento que essa condição for invalidada, o processamento para. O bloco para de ser processado e o loop se encerra. Aqui a gente tem um exemplo com o while do para a gente conseguir identificar a sintaxe. Seria enquanto a condição do contador ser menor ou igual a 5, faça todas essas instruções, chegando ao final, acrescenta 1 no contador. Quando o bloco recomeçar, esse contador já vai ter mudado de posição. A outra instrução é o repeat until, que seria repita até uma condição ser suprida. O funcionamento dela também é controlado por uma decisão. A diferença é que essa instrução, pelo fato da condição depois das instruções, ela sempre vai executar uma vez, pelo menos, todas as instruções, porque a condição só vem no final. Então, até ela tomar conhecimento da condição, ela vai executar. Por isso a gente diz que ela acontece pelo menos uma vez. E vai continuar repetindo até que essa condição seja inválida e o loop se encerre. Aqui a gente vê um exemplo da utilização do repeat until, que seria, primeiro, logo no início do bloco, a gente atribui um valor ao contador e no final do bloco acrescenta mais um a esse contador e coloca a condição. Então seria define o contador, repeat, instruções, acrescenta mais um no contador até condição.